Se você está pensando em abrir uma empresa nova e já tem sócios na fase do planejamento, ou se você já tem uma empresa em andamento, você sabe muito bem que essa relação entre sócios, ela nem sempre é exatamente tranquila. Muitas vezes existem desinteligências na sociedade e isso acaba comprometendo o bom andamento das atividades do dia a dia. E essas desinteligências, elas podem acontecer desde a pequena divergência de pensamento sobre a condução dos negócios sociais, até mesmo problemas mais graves como falha de caráter de um sócio que acaba furtando bens ou fraudando a empresa para poder receber valores em benefício próprio. Se você quer saber as 5 principais formas de resolver problemas societários, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem alguma dúvida específica na área de direito empresarial e gostaria de ver ela respondida aqui no canal, coloca ela para mim aqui embaixo na descrição. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Pensa só, é muito comum que uma sociedade seja composta inicialmente de pessoas que são amigas. É muito difícil você ter uma sociedade com pessoas que são desconhecidas, a não ser em grandes investimentos, normalmente são empresas de capital aberto, ou quando a gente está falando de investimentos de grande porte. Mas as pequenas e médias sociedades, pequenas e médias empresas que são formadas no dia a dia e que são a grande maioria das empresas do Brasil, elas se formam através de vínculos pessoais que um sócio tem com o outro. Então, às vezes é um parente, às vezes é um primo, às vezes é um amigo, às vezes é um tio, às vezes é uma pessoa que ingressou numa sociedade através de uma herança. Se no começo essas sociedades tendem a fluir de maneira redonda porque os sócios estão muito afinados, no decorrer dos anos a relação às vezes se desgasta, os pensamentos mudam, as pessoas se casam, as pessoas se divorciam, as pessoas têm filhos, enfim, N circunstâncias que modificam o pensamento de cada pessoa em determinado momento da vida, e essas divergências elas podem às vezes comprometer o bom andamento da empresa. O problema é que essas divergências às vezes elas são inconciliáveis e elas acabam prejudicando o andamento da própria operação da empresa. Por isso, eu vou falar no vídeo de hoje sobre as 5 formas que você tem de resolver esse tipo de problema societário, se você tem receio de que isso aconteça ou se você está vivenciando isso na sua empresa. A primeira forma de solução dos conflitos entre sócios se dá através da simples saída da sociedade. Essa saída pode ser feita extrajudicialmente, através de uma alteração contratual, ou ela pode ser feita judicialmente através de uma ação que se chama ação de dissolução parcial da sociedade. Nessa ação, o sócio pede para sair e pede para que a sociedade pague para ele o valor econômico que é relativo às cotas dele dentro da empresa. Então, a forma mais comum de se solucionar é através do encerramento da sociedade, em que um sócio compra a cota do outro ou esse sócio se retira da sociedade e, se retirando da sociedade, ele recebe seus haveres. Normalmente, essa situação de número 1, ela tem um problema, a definição do valor da empresa. É muito comum você ter divergências a respeito desse tipo de questão, porque muitas vezes o sócio que está saindo acha que a empresa vale mais e o sócio que está ficando acha que a empresa vale menos, porque isso vai impactar enquanto ele tem que pagar e no outro enquanto que ele tem a receber. Para evitar esse tipo de problema, eu tenho um vídeo só falando sobre isso aqui no canal, em que a gente explica as principais cláusulas do contrato social que você não pode esquecer se quiser evitar tipo de problema societário. Se você quiser assistir esse vídeo, clica no link que está aparecendo aqui no card. A segunda forma de solução de problemas com sócio se dá através da ação de prestação de contas. Normalmente, ela é movida pelo sócio cotista contra o sócio administrador, que é a pessoa que assina cheque, assina documentos legais junto ao banco, representa a empresa no mercado em geral. E, portanto, tanto recebe quanto paga, tem a obrigação de prestar contas de todos os seus atos. A prestação de contas, ela normalmente é uma ação utilizada quando há uma suspeita de desvio de verba dentro da empresa. E é um procedimento que vai exigir do sócio administrador que apresente, sob a forma mercantil,
quais foram as contas do período gerido. A terceira forma de solucionar problemas entre sócios é a ação de indenização. Se você pensar bem, uma empresa ela é um bem. Da mesma forma como você tem um imóvel, tem um carro, tem qualquer outro bem, a empresa também é um bem de propriedade dos sócios. As suas cotas sociais significam que você é sócio, você é dono de uma parte da empresa. Mas o fato é que muitas vezes o sócio administrador pratica determinados atos que vão contra o patrimônio da empresa. Eles são contrários ao interesse do patrimônio da empresa. E neste caso específico, o que acontece? As suas cotas, ou seja, os seus bens, eles são desvalorizados. É como se você tivesse um carro que por fora a pintura dele tá toda bonita, tá toda novinha, mas por dentro alguém derramou refrigerante, rasgou banco, estragou, deixou o ar-condicionado estragar, enfim, qualquer problema que possa ter tido dentro do carro. É mais ou menos a empresa. A empresa precisa ser saudável internamente, as operações dela têm que ser saudáveis. E se o sócio administrador age contra os interesses da empresa, ele desvaloriza as cotas do sócio cotista. E nesse caso, essa situação é passível de discussão numa ação judicial chamada ação de indenização. A quarta situação, ela nem sempre é tão simples de acontecer. Apesar dela ser a menos gravosa para as partes, mas nem sempre os ânimos no momento de se extinguir uma sociedade permitem a adoção dessa solução. Ela se chama mediação. A mediação é um instituto de solução de conflitos extra-juízo. Ou seja, você não vai à justiça. Existem empresas que são legalmente habilitadas para poder fazer esse tipo de trabalho, e nessa situação você tem a figura de um facilitador, ou seja, é um intermediário, ele é o mediador que vai ali ouvir o que uma parte está dizendo, ouvir o que a outra parte está dizendo, e sem formar juízo de valor de quem está certo ou de quem está errado, ele vai tentar uma composição entre as partes, ou seja, ele vai tentar fomentar um acordo entre as partes para que aquela solução seja a melhor possível, tanto para o sócio que está saindo quanto para o que está ficando, mas principalmente para a sociedade. A quinta forma de solução dos litígios societários, ela depende da prévia existência de uma cláusula de eleição de arbitragem. A arbitragem é um instituto através do qual você leva a discussão para árbitros que fazem às vezes do judiciário. Ou seja, ao invés de você levar a discussão para o juiz de direito, você vai levar a discussão para a Câmara de Arbitragem que foi determinada naquela cláusula. Mas a arbitragem só acontece se existir previsão no contrato de cláusula de arbitragem e também houver sido instituído o compromisso arbitral. Nem sempre isso acontece, de forma que não é possível de antemão dizer que a arbitragem é uma alternativa, exceto se os sócios assim o concordarem. O que eu volto a dizer é muito difícil, porque você está num momento de desinteligência grave. E quando esse tipo de coisa acontece, é muito difícil você obter qualquer tipo de consenso entre as partes. Por último, tem uma sexta forma de solucionar também os problemas entre os sócios, mas na verdade não são exatamente entre os sócios. Eu traria ela como exemplo de solução com os herdeiros, que é a apuração dos haveres. Quando você tem um procedimento de apuração de haveres, você identifica quanto que a empresa vale. Imagina, por exemplo, eu tenho uma empresa com capital de R$1 milhão, mas ela tem um valor de mercado de R$3 milhões. E aí o sócio é dono de 10% dela. Ele vem a falecer. Esses 10%, em tese, equivaleriam a R$300 mil. E se eles equivaleriam a R$300 mil, como que a gente chega nessa situação? Como que a gente identifica que esse valor de R$300 mil é devido aos herdeiros? Através do procedimento de apuração de haveres, no qual o juiz vai determinar a realização de uma perícia e essa perícia vai apurar esse valor para poder fazer o pagamento para os herdeiros. Enfim, eu não coloco a apuração de haveres exatamente como um sexto instituto para solucionar problemas societários, porque normalmente ele vai ser aplicado ou no final da ação de dissolução de sociedade, ou ele vai ser aplicado quando a gente estiver falando de herdeiros que não têm interesse em ingressar na empresa. Mas ele não deixa de ser uma forma de resolver conflitos entre os sócios e herdeiros com a sociedade. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, especialmente se você está na iminência ou está passando por um problema societário dessa natureza. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber novas dicas úteis e práticas para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio sempre que eu postá-las aqui no canal. E é claro,
Não deixa também de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com seus parentes, pode ser que esse vídeo seja útil para eles também. Por último, eu quero te convidar para conhecer a nossa área de materiais para downloads. O link está aqui embaixo na descrição, vai lá, visita, porque tem muito material útil para você e que vai te ajudar bastante a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.